Salve, salve pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ajuste Diário. Tô aqui com o meu co-host hoje, Bruno Issa. Fala uma coisa aí. Ô pessoal, tudo bem? É um prazer. O convidado de hoje é o PR, José Paulo PR, né? Isso aí. Vou falar um pouquinho do seu currículo e a gente segue aí com a nossa pauta, tá? A gente vai conhecer hoje um pouco mais da Quasar. O PR, como o pessoal conhece ele, ele foi diretor do Barclays por 14 anos, atuando no Brasil como head de estruturação por 7 anos, coordenando as transações estruturadas com risco macro e de crédito para empresas e clientes institucionais. Atuou também como trader proprietário para títulos públicos brasileiros, além de ter dado suporte à mesa proprietária gerenciando os controles de risco. Formado em Economia pela USP e MBA pelo INSPER. Seja muito bem-vindo, PR. Muito obrigado pelo convite. Um prazer estar aqui com vocês aqui. E espero poder contribuir com alguma coisa aqui com vocês. Ah, vai, com certeza, cara. Uma pessoa com um currículo desse, se não contribuir, tem uma coisa de errado, mas eu acredito que vai contribuir sim. Vamos lá. Cara, qual é a história da Quasar? Mas primeiro, como você se envolveu com o mercado financeiro? Mas antes de tudo, antes de falar da Quasar, antes de falar disso tudo, queria que você falasse quem é o PR na pessoa física, o que você faz quando não está trabalhando, para as pessoas te conhecerem um pouco melhor, até para ter essa identificação, né? Então, depois que você falar um pouco aí sobre você, fala um pouco da história da Quasar, como você se envolveu com o mercado financeiro e o propósito da gestora também. Boa. Bom, as pessoas me conhecem como PR, mas no fundo eu sou o Zé, né? Quem me conhece há mais tempo me chama de Zé, então sou casado, tenho 40 anos, tenho 2 filhos, a Catarina de 6 e o Miguel de 3. Estou aqui no mercado financeiro há 20 anos e, enfim, minha vida inteira ou passando por bancos ou em gestora, né? Então eu comecei muito, no primeiro ano de faculdade, eu já sabia que eu queria trabalhar no mercado financeiro. Eu passei em economia na USP em 2000, comecei a fazer a faculdade em 2001 e desde o começo, muito influenciado pelo meu pai, que sempre trabalhou em banco, eu queria trabalhar no mercado financeiro, no mercado de capitais. Gostava muito dessa questão de trading, né, de tesouraria e tal, então sempre me envolvi muito nesse tipo de segmento. Em 2002, eu consegui o meu primeiro estágio, que inclusive foi no Barclays, que você comentou. Eu estava procurando emprego, naquela época não existia, enfim, Facebook, Instagram, LinkedIn, não existia nada disso. Tinha muito grupo de e-mail, onde você trocava fóruns, os fóruns que existem hoje na internet existiam por e-mail. Eu acabei conhecendo o meu chefe, então, na época, através de um desses fóruns de ações, onde o pessoal ficava todo dia ali falando de ações, de papel e tudo mais. Acabei conhecendo, fiz uma entrevista lá no banco e ele me contratou. E eu fiz a minha carreira basicamente toda no banco durante 14 anos até 2016. Lá dentro eu passei por diversas áreas, mas o meu foco principal lá dentro foi na área de estruturação de produtos. Então, o meu DNA aqui é muito de gestão de risco, de estruturação de renda fixa, de derivativos. Fui trader durante uma época lá no banco, fazendo títulos públicos brasileiros, cobrindo aqui o fluxo que a gente tinha, um fluxo muito grande de investidores estrangeiros aqui comprando títulos públicos no Brasil. Então eu fiz uma época isso. E o banco, no final de 2015, resolveu encerrar as atividades no Brasil. E aí eu acabei ficando lá até basicamente a gente fechar as portas, encerrar todas as atividades. E no meio do caminho entre o banco decidir fechar e fechar, eu conheci o Carlos Maggioli, que é o meu sócio e o idealizador aqui da Quasar, e a gente lá em 2016 se juntou para fundar a Quasar. Pô, bacana, cara. Mas por que Quasar? Qual é a história por trás desse nome? Cara, Quasar é um instrumento, uma estrela que mais brilha, né? A coisa na galáxia que mais brilha, que chama toda a atenção para ela. Então é uma coisa que tem muita energia, que gera muita energia, e a gente aqui se inspirou bastante nessa coisa cósmica do Quasar, né, como um ente aqui que está sempre gerando energia, sempre gerando negócio,
sempre olhando para frente, indo para frente. Então, um pouco da nossa inspiração aqui é o Quasar. Mas como é que foi o início da gestora? Como é que vocês você conheceu o seu sócio? Como que vocês resolveram unir forças para fazer uma operação que é difícil, né? No Brasil tem muitas gestoras diferentes, o mercado tem mais gestora do que ação listada na bolsa, então a competição é grande. Como é que vocês deram esse passo aí? Tá. Bom, eu não sei se vocês se lembram, mas em 2015 e 2016 o Brasil estava uma draga, né? A gente estava ali, na época que a gente montou a gestora no pré-impeachment, o Brasil numa recessão danada, enfim, falar de crédito naquele momento com a Selic no nível que estava, ali por volta de 13%, era bastante desafiador, né? O mercado de gestoras, ele era basicamente três grandes grupos, né? O mercado de renda fixa, ou seja, título público, basicamente fundos de título público, fundos de ações e fundos multimercados. A classe de ativo crédito, ela não era expressiva como ela passou a ser hoje em dia, ela ainda tem muito potencial, mas ela era muito incipiente, então. E aí a gente se conhece, eu conheci o Maggioli através de um amigo comum. Na época eu vim para cá para tocar a parte de estruturação de dívidas aqui da gestora, porque a gente se propunha na época a captar um fundo de investimento de prazo determinado, era um fundo de 6 anos que a gente queria levantar, para fazer empréstimo para empresas, fazer operações de crédito para empresa que a gente chama de empresa middle, né? Empresa middle é uma empresa aqui que na nossa régua fatura a partir de 100 milhões de reais, pode chegar até 1 bilhão de reais. Mas é uma empresa ali que tem acesso a linhas de crédito com os bancos, mas nunca acessou o mercado de capitais. Então é uma empresa que, basicamente, toda a necessidade de capital de giro dela, ou ela consegue com os bancos, ou ela vai no mercado de FDICs ali, no mercado de desconto de recebidos. Né? E a gente entrou muito para atuar, vamos usar essa palavra, predar os bancos médios, né? Porque o banco médio ele tem um problema ali estrutural de funding, o banco médio tem funding cost caro, não consegue gerar ativo que rentabilize o seu patrimônio, então ele tinha um problema estrutural na época e a gente entrou para atuar nisso, para dar crédito para a empresa middle, ali dentro de um fundo de crédito fechado, com estruturas de garantias, operações bastante amarradinhas, né? Esse era o nosso projeto em, eu diria, maio de 2016. E aí a gente começou a montar uma gestora do zero, né? Nós éramos na época em 7 pessoas, num escritório, que hoje a gente ainda continua no mesmo escritório aqui na Juscelino, aqui em São Paulo. Era um conjunto, hoje são 3, cresceu bastante, depois eu conto um pouco a história. Mas na época era, poxa, beleza, vamos levantar dinheiro. Tem uma tese, tem uma capacidade de execução aqui pelos nossos sócios, a gente trouxe sócios competentes para tocar a área de crédito, para tocar o nosso jurídico, para fazer originação de ativos, eu para fazer estruturação, e a gente montou um plano de negócios e fomos atrás de investidores para levantar dinheiro no primeiro fundo, né? Então, basicamente, foi um empreendedorismo aqui, como a gente diz, raiz, né? Começar do zero, não tinha seed money de ninguém, não tinha nenhum pai grande por trás aqui para viabilizar o nosso negócio, então a gente ficou aqui sendo bem honesto, de 2016 até 2018 para captar o nosso primeiro fundo, né? De 2016 a 2018 aconteceram várias outras coisas no meio do caminho, mas esse nosso projeto inicial, ele se materializou em setembro de 2018, quando a gente captou 500 milhões de reais no primeiro fundo que a gente chama de Direct Lending do Brasil. Foi um fundo de crédito de 6 anos de prazo, que ele vence agora em novembro desse ano. Então o fundo está terminando o período de investimento agora. Então a gente já passou o primeiro ciclo aqui da Quasar, devolvendo todo o capital que a gente captou lá em 2018 para os nossos investidores. Pô, que legal, então, cara. É um pouco essa a nossa história. Pô, que legal. Mas assim, indo mais fundo assim na história de vocês tiveram algum... Qual foi os principais obstáculos que vocês tiveram aí na estruturação da empresa, do fundo? Encontrar pessoas, foi fácil, foi difícil encontrar as pessoas? Porque, cara, você não atravessa a rua e encontra alguém que sabe fazer estruturação de dívida, ou alguém que sabe fazer esse tipo de operacional, né? Como é que foi essa empreitada? Olha,
foi desafiador como você achar pessoas boas para qualquer negócio no final do dia, né? Então, a gente tinha que casar aqui vários fatores. A gente era uma empresa na época, como se a gente pudesse classificar como uma startup, né? Uma empresa sem receita, uma empresa que está aqui, todo mundo acreditando no projeto, colocando todo o seu esforço para colocar um projeto de pé. Então, a gente tinha que achar sócios que, do ponto de vista de competência, atendessem os requisitos que a gente precisava. Então, as pessoas precisavam ser competentes naquilo que a gente buscava, mas também precisariam estar num momento de vida que se adequasse ao momento da Quasar, né? Se era um cara que estava ali na iminência de casar, um cara que está construindo patrimônio, ou que não consegue aguentar muito tempo sem ter um fluxo de caixa meio recorrente, esse cara talvez não aguentasse aqui ficar 12, 18 meses com a gente empreendendo para colocar um projeto de pé. Então a gente tentou casar aqui essas duas dinâmicas, né? Pessoas com competência, alinhadas aos nossos valores, que a gente, do ponto de vista humano, ali, se identificasse com aquelas pessoas também, porque não adianta nada ser um baita profissional e do lado humano ser uma pessoa super difícil, não está muito preocupada com os outros. E do ponto de vista financeiro, ser um cara que aguentasse aqui tomar esse risco de execução de empreendedorismo, né? Então a gente tiveram pessoas que vieram com a gente no começo, que estavam aqui, acabaram saindo no meio do caminho, teve um turnover, isso é natural em qualquer empresa que está começando, mas eu diria que aqui o core da Quasar, que são 5 pessoas que estão aqui desde o começo, que é o Maggiore, eu, a Fernanda Franco, que é co-CEO aqui da empresa comigo, o Frederico Tebecrani, que é o nosso diretor de crédito, e o João Gênova. Nós somos aqui o comitê executivo, que está aqui desde o começo, e tem mais algumas pessoas aqui que estão há muito tempo com a gente também. Então foi difícil, como qualquer negócio envolvendo pessoas. Você tem que saber lidar ali com os desejos, com as ambições de cada um em determinado momento, e a gente tenta lidar disso da melhor forma possível, né? Tenta reter as pessoas dando participação acionária na companhia, remunerando as pessoas da melhor forma possível. Então a gente aqui tem a meritocracia como um norte muito forte e valoriza muito as pessoas que estão aqui alinhadas com a gente aqui para fazer o projeto crescer. Muito legal, muito legal. Quer perguntar alguma coisa? Agora não, deixa à frente. Cara, essa questão de originação de crédito, não é fácil você dar o start, né? Você começar. Como é que foi esse começo? Foi fácil arranjar clientes, primeiros clientes? Como é que foi esse começo para vocês? São 2 momentos, né? O momento que você não tem dinheiro e o momento que você tem dinheiro. Exatamente. Quando você captou o fundo e não captou o fundo. Uhum. Antes de captar o fundo, a gente estava aqui numa toada muito forte de originação. Putz, a gente tinha uma área comercial, tinha vários parceiros aqui que vinham mostrar transações para a gente, mas a pergunta era, beleza, quando que você tem o dinheiro? Quando que você pode desembolsar a operação? Uhum. Então, a gente estava aqui ainda captando o fundo, a coisa acelerava, às vezes a gente demorou quase uns 4 meses para finalizar a captação dos 500 milhões de reais, né? Uhum. Então a gente ficou aqui tentando torear essa situação da melhor forma possível. Então, no primeiro momento que eu tinha o dinheiro, a originação ela melhorou muito, porque eu tinha o dinheiro, eu ditava a velocidade que eu podia colocar aqui na negociação, porque o cliente do outro lado precisava do recurso para amanhã, né? Uhum. Então a gente pôde ser muito mais seletivo a partir do momento que eu tinha dinheiro. Então é importante aqui, a gente sempre prezou muito por relacionamento com outros originadores, né? Não dá para achar que a gente, uma gestora, vai conseguir ou vai ter uma equipe de officers, de relacionamento comercial que vai bater com o Itaú BBA, que vai bater com o Bradesco, e tem uma legião de pessoas ali falando com companhias. A gente tem aqui 4 pessoas hoje, mas a gente tem parceria com diversas casas, sejam escritórios de agente autônomo, sejam boutiques, sejam advisors, sejam os próprios bancos que enxergam na Quasar como um bolso parceiro. Uhum. Então a gente acaba aproveitando dessa capilaridade do sistema para originar as nossas transações. E aí você tem que ser, na verdade, você tem que ter um trade-off aqui entre você ser ágil e você ser super diligente e criterioso na análise, né? Porque a nossa barra aqui de análise é muito alta, de análise de crédito e exigência, especialmente de diligências jurídicas, diligências de compliance. Então
Então você tem que dosar muito bem essa régua e a velocidade que você consegue dar um feedback, que você consegue desembolsar uma operação. Porque se você cria um processo muito burocrático, que você demora para voltar para aquele originador que trouxe uma transação, você acaba sendo visto como um cara que não entrega, que é um cara moroso ali na análise, e as pessoas não vão primeiro para você, vão primeiro para aquele cara que talvez seja menos diligente ou mais rápido, mais ágil que você na análise. Exatamente. Então aqui Diga. Não, pode falar, eu completo. A gente tenta aqui dosar isso da melhor forma possível, né? Não abaixar a régua e ser ágil aqui na análise. Cara, essa questão do início, porque o que você faz desde o início é análise de risco, né? E a questão de originação é na veia análise de risco. Como é que foi para você essa transposição do que você tinha de background profissional antes para o que você tem agora? Mudou muita coisa? Você faz basicamente a mesma coisa? Não, eu não faço basicamente a mesma coisa. Eu faço basicamente a mesma coisa na análise de risco. Né? Sim, sim. O que mudou é o tipo de risco que eu estou analisando. Exatamente. Eu analisava risco de mercado, enfim, riscos de derivativos como um todo. Agora a gente está olhando risco de crédito, risco de liquidez, enfim, outros tipos de risco de solvência da companhia. A gente olha muito o ativo dado em garantia. Então, são outros tipos de análises que eu tive no meu mindset mudar e me adaptar, mas que no final do dia eu tenho com aquela cabeça de gestor seja de capital próprio, de capital de terceiros, o capital do banco, né? Você está alocando aquele ativo em alguma coisa que você espera ser remunerada de uma determinada forma. Você traça ali os cenários para onde você está indo e você traça os cenários possíveis e tenta mitigar os riscos que você conhece, né? Tem riscos que você não consegue prever. Na pandemia, por exemplo. Até o Covid, que os spreads de crédito iam abrir do jeito que eles abriram. Você tem, obviamente, os modelos podem levar isso em conta, mas eles estão tão nas caudas que você não acaba meio que eles estão lá, são possíveis, mas são relativamente improváveis, né? Então, acho que é um pouco dessa adaptação. Mas acho que como tudo na vida, nada tem segredo. Se você senta, se você estuda, se você se dedica, você aprende, você evolui, você vê o mercado, você aprende com os seus competidores, você aprende com os teus enfim, com outros colegas de mercado. Então, acho que aqui é um aprendizado constante. Quem fala que sabe tudo de investimento, só porque tem 20, 30 anos de mercado, não sabe nada. O mercado está em constante evolução. Exatamente, né? Quais são os big numbers assim da gestora? Quanto que vocês têm de PL? Quantos fundos vocês têm? Tá bom. Hoje a gente está com 3 bilhões e meio sob gestão. Somos 50 pessoas aqui na Asset. São 18 fundos em diferentes estratégias, né? Estratégias de crédito líquido, crédito estruturado, fundos imobiliários, fundos de ações, fundo internacional e fundo quantitativo. Né? Isso dentro da gestora, e a gente tem um outro braço aqui dentro do grupo da Quasar, que chama Quasar Flash. A Quasar Flash é uma fintech que a gente incuba aqui desde 2017. Ela é uma fintech que basicamente é o meu braço de tecnologia e de operações dos FDICs estruturados que a gente lança aqui na Quasar. Então, ele é uma fintech separada, que recebeu um aporte de um investidor de um venture capital americano, e tem mais 50 pessoas lá trabalhando. Então, hoje, o total aqui na gestora são 100 pessoas. É até legal você falar de FDIC, porque o investidor, pessoa física, assim, não está acostumado a ouvir falar de FDIC, né? Você pode explicar um pouquinho para a gente como que funciona esse tipo de estruturação? Cara, FDIC, assim, resumindo, significa Fundo de Investimento em Direitos Creditórios. Né? Então, o que o fundo compra? Ele compra direitos creditórios. O que é um direito creditório? É um direito que você tem a receber algo de um terceiro, né? Diferente de um fundo de renda fixa, de um fundo multimercado, de fundo de ações. O fundo de ações vai lá, vai comprar ações na bolsa. O fundo de renda fixa vai comprar título público, vai comprar uma LCI de um banco, vai comprar, enfim, um CDB. O fundo multimercado vai fazer isso, vai fazer operações de derivativos, vai comprar ações, vai comprar um pouco de tudo. O FDIC, ele vai comprar um recebível. O recebível pode ser uma coisa tão simples quanto: eu tenho uma empresa
que vende por exemplo, vende latinhas para a Ambev. Tá? E a Ambev me paga daqui 120 dias. E eu, como empresa, não quero receber esse dinheiro daqui 120 dias. Eu preciso botar esse dinheiro, eu preciso fazer uma empresa girar. Eu tenho um recebível contra a Ambev. Poxa, um baita risco de crédito, uma baita empresa listada em bolsa e tudo mais. Eu posso ir no FDIC e falar, FDIC, você não quer me dar esse dinheiro que eu tenho para receber daqui 120 dias hoje? A gente que eu tenho 100 para receber daqui 120 dias. Eu vou no FDIC e o FDIC me dá 90 hoje. Eu falo, beleza, estou feliz com esses 90 hoje. Eu vou entregar aqui no meu negócio. E o FDIC fica com 100 a receber contra a Ambev. Né? Esse é um exemplo do que é um FDIC. Então, o FDIC nada mais do que vai te dar acesso a um tipo de ativo, a um tipo de recebível que normalmente não está disponível para mostrar para o investidor comum. Né? O investidor comum não consegue ir numa empresa e lá comprar um recebível de Ambev, um recebível do Petrobras. Através de um FDIC ele consegue fazer isso. E qual que é a vantagem do FDIC? O FDIC ele tem uma estrutura de capital como se fosse uma empresa. Né? Uma empresa ela tem o equity, que são as ações, ela pode ter uma dívida intermediária e uma dívida sênior, né? Que é, por exemplo, ela foi no banco e pegou um empréstimo. Se a empresa, quem tem prioridade de recebimento nesse exemplo que eu te dei da empresa? Né? É o banco que emprestou para a companhia, é o primeiro que recebe se a empresa quebrar hoje. E for recuperar qualquer coisa que recebe primeiro. É o banco, nesse exemplo, aquela dívida intermediária, se sobrar algo, recebe, e se sobrar algo, o acionista, o dono do equity, fica com o que sobra. No FDIC é exatamente a mesma coisa. Você tem uma carteira de ativos do lado do teu ativo, uma carteira pulverizada de recebíveis contra um monte de empresa boa aí do mercado. Ambev, Atacadão, sei lá, você pode criar uma carteira super pulverizada. E aí do lado do passivo você traz dinheiro com diferentes níveis de risco. Risco sênior, risco mezanino e risco subordinado, que é aquele que está tomando o primeiro prejuízo se aquela carteira começar a ter uma inadimplência. Né? E você, como cotista sênior, está protegido pelos cotistas aqui que estão embaixo tomando o primeiro risco. Então, uma forma de acessar um ativo que normalmente não está disponível no mercado, com uma estrutura de capital robusta, que te dá segurança para investir, e com rentabilidade de renda fixa, porque normalmente as cotas sênior de um FDIC vão render 100% do CDI mais um spread. 2, 3, 5, 6, qualquer que seja o risco que você esteja correndo ali dentro. Né? Então, uma forma ali de diversificar os teus investimentos de renda fixa, para não estar só em título público, em LCI, esse daqui pode ser uma parcela para te dar um pouco mais de rentabilidade dentro da carteira de renda fixa. Né? Ah, legal. Mas o que as pessoas às vezes... mas a gente, falando um pouquinho de cenário macro, né? A gente está em alta de taxa de juros e as pessoas pensam logo... A gente fala com os clientes aqui e tudo mais, a gente fala que muito provavelmente essa taxa de juros vai voltar um pouquinho, né? Mas esse FDIC que paga CDI mais uma taxinha pré ali, agora essa taxa pré faz com que a rentabilidade seja, por exemplo, 100 e alguma coisa do CDI. Quando essa taxa de juros cair, vai virar muito mais do que percentualmente do CDI continua valendo a pena, né? Porque justamente por conta desse spread pré-fixado que eles têm, né? Perfeito. Em termos de percentual do CDI, sim. Se o CDI voltar para 10%, você vai ter um ganho aí em relação à parcela que você está pré. Né? Então, exatamente. Hoje, um percentual do CDI X, vai ser um percentual do CDI maior lá na frente. Vocês têm alguns fundos listados, né? Qual é o carro-chefe de vocês hoje de fundos listados nas plataformas de investimento? Tá bom. Temos dois fundos listados, um é o QAGR11, que é o Pazar Agro, tem 300 milhões de patrimônio aproximadamente, e o outro é o CAMI11, que é a AMI11, que é o nosso fundo de CRIs, que tem por volta de 80 milhões de patrimônio. Então, em termos de tamanho, o agro ele é o nosso maior produto, tá? Então ele é um produto que a gente lançou em 2019 e basicamente ele compra estruturas de armazenagem ligadas à cadeia do agronegócio. Tá? Então a gente pode ser dono de silos, posso ser dono de armazéns e eu faço contratos de locação de longo prazo com os usuários daqueles silos, por exemplo. Né? Então o fundo hoje ele tem basicamente dois riscos.
80%, 85% do patrimônio é risco BR Foods. Então, a gente comprou uma série de estruturas de armazenagem de grãos de milho, que a BR Foods usa na produção do frango, e fizemos contrato de locação de longo prazo com a BR Foods. E o outro são estruturas de armazenagem com a Bela Agrícola, que é uma cooperativa lá do Sul, também mesma modalidade, né? A gente é dono dos armazéns, dos silos, e tem contratos de longo prazo corrigidos pelo IPCA anualmente. Então é um fundo como se fosse um fundo de tijolo, um fundo de lajes comerciais aqui da Faria Lima, só que você está investindo no agronegócio, você é dono de um ativo lá no meio do agronegócio, e de certa forma é bastante estratégico para cada um dos locatários, né? É diferente de uma laje da Faria Lima, de um escritório comercial, que, poxa, vou pegar o exemplo aqui da Quasar nosso custo de mudança, ele é muito menor do que a BR Foods, que tem toda a planta dela, né, ao lado do silo onde está ali armazenado os grãos que a gente tem para ela. Então, em termos estratégicos, é muito diferente. E o CAMI 11 é o nosso fundo de CRI, ele tem um perfil de fundo, ele não é high yield, mas também não é high grade, ele está ali no mid grade e tal. Ele busca muito originar operações em IPCA. Originalmente ele buscava muito operações em IPCA. Hoje em dia a gente está mudando o perfil um pouco da carteira, trazendo um pouco mais de operações de CDI, então a gente está girando um pouco mais a carteira, mas ele primordialmente é um fundo atrelado à inflação, que tem ali uma originação de ativos por volta de IPCA mais 8 e IPCA mais 8,5 na média. Ah, bacana. Mas assim, cara, eu queria ouvir um pouquinho dos fundos listados, assim, os fundos de renda fixa. Eu podia jurar que você ia falar agora dos fundos aí de renda fixa que tem listado nas plataformas. Mas, justamente por essa questão da originação dos FDICs... Quando você falou dos listados, eu achei que era dos listados de bolsa. Não, beleza. Tranquilo. Os listados nas plataformas, basicamente, nós temos hoje 3 grandes fundos, né? Um é o Quasar Advantage, que é o nosso fundo de crédito D1. Ele é um fundo de crédito bem high grade, basicamente para gestão de caixa. É um fundo que pode ter até 80% do patrimônio em crédito privado e no mínimo 20% em caixa. Tá? Gerencialmente ele tem mais do que isso, ele fica oscilando o caixa do fundo entre 30% a 35%, para entregar aqui um retorno líquido para o investidor por volta de CDI mais 0,8, CDI mais 1. Esse fundo ele basicamente compra debêntures, letras financeiras e até 20% da carteira ele pode comprar em estruturados, que são os FDICs que a gente estava comentando aqui agora há pouco. O Quasar Advantage Plus, ele é um D30, ele é um mandato um pouquinho mais, tomando um pouquinho mais de risco de crédito do que o Quasar Advantage. Ele pode ter até 100% da carteira em crédito privado, não precisa ter 20% em caixa por regulamento. Trabalha com caixa ali médio entre 5% e 7%. E a diferença dele para o Advantage é que ele pode fazer operações de empresas de capital fechado. Né? O Advantage só pode comprar debêntures de empresas listadas em bolsa, em bolsa, basicamente. O Advantage Plus não, ele pode fazer operações ali de empresas que não são listadas em até 20% do patrimônio. Eu acho importante só contextualizar, né? Porque o risco de crédito de uma empresa listada na bolsa, só para falar com o pessoal, o risco de crédito de uma empresa listada na bolsa é um pouco menor do que uma empresa que não está listada, justamente pelos balanços serem auditados e tudo mais. Então vocês... esse fundo, o Advantage Plus, por não ter essa obrigação, vocês têm um trabalho a mais analisando o risco de crédito das empresas, né? Então como é que fica? Vocês gastam sola de sapato, vocês vão na empresa, como é que funciona? A análise ela é uma análise mais criteriosa no final do dia, porque diferentemente de uma empresa listada, que você tem ali os ITRs trimestrais, você tem o preço da ação listada, que o mercado em tese se antecipa a problemas, então pode ser um lead indicator com problema de crédito. Então, a análise de uma empresa listada é muito mais simples, tem um RI estruturado, é tudo muito mais fácil de ser feito. Uma empresa de capital fechado, não necessariamente ela não tem balancetes trimestrais nem um RI estruturado. Ela pode ter tudo isso, só não está listada na bolsa ainda. Né?
mas não é essa, via de regra, não é isso que acontece. Então você precisa conhecer a companhia, você precisa ir lá, conhecer quem é o management, quais são os sócios, qual é o histórico daquelas pessoas, fazer uma análise muito mais aprofundada do que você faz numa empresa listada, que você olha os números e vê, do ponto de vista de crédito, se aquele business está parando de pé ou não. Aqui você tem uma análise quase de equity, mas que no final do dia você vai fazer uma operação de dívida na companhia. Então, tem que gastar sola de sapato, tem que estar acompanhando a companhia mais frequentemente, enfim, a gente é bastante diligente nisso. Então, tem comitês de acompanhamento aí periódico, a gente revisa empresas de capital fechado, elas têm uma revisão mais frequente dentro do nosso comitê de investimento. Uhum. Então, existe uma governança específica para esse tipo de operação. Isso que eu ia perguntar também, você falou do comitê de alocações de vocês. Como que vocês fazem? Vocês contam quantos analistas aí? O que cada um cobre? O que vocês deixam de responsabilidade para cada analista? Como que funciona essa divisão de esforços, assim como o Issa falou? Olha, hoje analistas de crédito aqui, a gente está com 10 analistas de crédito. A gente evita segmentar por setor, na verdade, naturalmente um ou outro acaba se especializando um pouco mais no setor que tem mais familiaridade, mas a gente gosta que todo mundo olhe todos os setores para de fato aqui a gente ter um conhecimento mais abrangente e não ficar também dependendo assim única e exclusivamente de uma pessoa que só sabe olhar a infraestrutura, por exemplo, eu sei. E se esse cara sai amanhã tem um problema, porque não tem ninguém que olha mais isso. É verdade. Tem que disseminar o conhecimento de forma mais uniforme. Mas aqui o comitê a gente tem, vou usar como exemplo os fundos Advantage e Advantage Plus que estão listados aí nas plataformas, na XP. A gente tem um comitê toda segunda-feira, onde o time de gestão apresenta para mim, que tem um chapéu também de diretor de riscos, e para o Frederico, que é o diretor de crédito, seja uma nova transação que está sendo proposta, uma nova emissão de um emissor que a gente já conhece, seja um novo emissor, então olhar a empresa do zero, propor um limite de crédito para aquela companhia, ou seja uma simples revisão de um nome que já está na carteira e a gente está aqui acompanhando dentro da revisão natural ou não. Tá? Então, esse comitê participam eu e o Frederico, como eu comentei, e o time de gestão, que hoje o time de gestão é o Carlos Messa, que é o gestor responsável pelos fundos Advantage, o Carlos Lima, que é o outro cogestor aqui, que cuida muito da parte de análise de fundos estruturados e bancos, e o Bruno e o Gabriel, que tocam a parte de empresas dos Advantage. Tá? Então, eles apresentam as operações, a gente delibera no comitê, aprova ou não aquela solicitação de limite, porque quem vai aprovar formalmente o limite ou aquela transação vai ser o Gênova, que é o nosso CIO. O Gênova, acho que só um parênteses aqui, quando eu estava falando ali dos 5 que estão aqui dentro desde o começo, o Gênova, ele é um dos mais importantes aqui. O Gênova João Carlos Gênova foi diretor de crédito do Itaú BBA durante 30 anos. Então, ele estava lá no BBA com o Fernando Bracher, antes de virar Itaú BBA, e estava no banco até 2017, quando ele se aposentou, e veio aqui ser sócio da Quasar para ser o nosso CIO. Né? Então, ele não tem uma função executiva de dia a dia aqui na empresa, ele não é um executivo do dia a dia, mas ele é o CIO de crédito. Então, toda quarta-feira a gente tem um comitê de investimentos e riscos, o Gênova vem aqui na Quasar, e a gente passa por ele todas as operações que estão sendo propostas, tudo está sendo revisado, e ele tem que dar a sua validação mediante a prévia validação nossa, né? Então a gente já fez uma curadoria, já preparou tudo ali para ele, e ele simplesmente vai avaliar, vai trazer os seus inputs, vai aprovar ou vai rejeitar algo que a gente que de alguma certa forma já validou, e ele está ali validando formalmente o voto de Minerva, vamos dizer assim, né? Então acho que isso é importante. Entendi. Então, pessoal, como se fosse um funil, né? Então, lá em cima, lá em cima começam todas as análises e tudo mais, e vai afunilando, até que chega a decisão final. E essa decisão final, quem tem o chapéu dessa decisão final? Ela é centralizada em uma pessoa só, em mais de uma pessoa? Eu sei que você acabou de falar aí que é meio descentralizado, mas existe essa figura dessa pessoa que fala,
eu veto esse investimento ou desinvestimento, ou aprovo, e se essa pessoa falar, acontece, ou se essa pessoa desaprovar, não acontece? Aprovar não, vetar sim. Sim. Ninguém pode aprovar sozinho, então dentro do Isso é importante. tem a aprovação do crédito, do jurídico, do risco e do CIO, que é o Gênova, então nós quatro. Mas se o crédito levantou a mão e falou, não, eu acho que não para de pé, não tem carteirada. Se o Gênova, não, eu conheço o dono daquela companhia, já fiz negócio com ele no BBA, mas a situação é completamente diferente, o crédito não é favorável, não tem carteirada, então não passa, está vetado. Mesma coisa para o jurídico. Fez ali uma diligência jurídica da companhia, dos sócios, levantou um monte de bola preta ali, está gongado pelo compliance, não vai para frente. Então, a gente criou esses check and balances aqui do ponto de vista de veto, para de fato cada um dentro da sua competência ser capaz de evitar que a gente cometa um erro grave aqui de botar uma operação para dentro, mas também não quisermos dar nenhum poder de ninguém sozinho votar e decidir. Então a gente descentralizou bastante a decisão aqui. Entendi. E tem funcionado bem. Aquela questão do one man show, né? Então, o que eu acho uma questão muito importante a ser citada, né? Porque nas empresas de bolsa listada a gente sabe quem é o CEO e tudo mais, mas nas gestoras às vezes isso não acontece, muda o gestor e às vezes o investidor nem fica sabendo, tá? Isso pode ou melhorar muito o fundo ou degringolar tudo de vez, né? Então é muito bom não ter esse chapéu decisório, ser bastante descentralizado e tudo mais. Sem dúvida, a gente tenta aqui de fato tirar, como eu comentei, o risco de depender de uma pessoa aqui no processo decisório de investimento. Obviamente que as pessoas aqui são um papel fundamental em tudo isso, então o Gênova é importante, o gestor é importante, o analista de crédito é importante, no final do dia são todos aqui pessoas fazendo investimento, mas a gente quer tirar essa dependência de uma única pessoa, porque a empresa tem que ser perene, a gente não está aqui, a gente tem um negócio aqui chamado 4Ps aqui na Quasar, né? Que é produto, pessoas, processo e paciência. Então, o P de paciência, ele todos é o mais difícil de exercitar, porque o ser humano, naturalmente, quer que as coisas rápido e quer tudo mais. Mas a gente está aqui num jogo de longo prazo. Ninguém está aqui... a gente não montou uma gestora em 2016 para daqui 5 anos todo mundo... não, tá tudo bem, vamos embora, acabou, já cumprimos o nosso papel. Não. Eu tenho 40 anos de idade, o pessoal aqui é todo mundo relativamente novo também, nós temos muita lenha para queimar e aqui a gente está olhando a perenidade do negócio. Então é importante aqui, de fato, ter um processo que se eu saio, se alguém sai, se alguém morre, a coisa tem que continuar, né? Para os nossos investidores e para a empresa como um todo. Com certeza. Voltando mais um pouquinho mais para análise macro do que a gente está vivendo hoje. Só para contextualizar, as pessoas podem estar ouvindo esse podcast ou vendo no YouTube a qualquer momento, né? Então, a gente acabou de ter uma eleição presidencial e está com o segundo turno e está esperando essa decisão aí no segundo turno. Como é que a Quasar vê essa análise macro daqui para frente? Faz essa análise macro, né? Vê não, faz. Bom, acho que vale um disclaimer, né? A gente não é uma casa macro, a gente não dá com o macro aqui formalmente, não tem economista aqui, porque a gente é uma casa bottom-up. Sim. A gente gosta de olhar, mas obviamente todos os nossos investimentos estão sujeitos aos fatores macroeconômicos. Então, do ponto de vista macro, acho que do ponto de vista eleitoral, tirando a parte ideológica de lado, eu acho que, como foi o primeiro turno, a forma como o Senado e a Câmara dos Deputados está desenhada, independente se a gente tiver um governo de esquerda ou um governo de direita, eu acho que no governo de esquerda ele vai ter muito mais dificuldade de mudar coisas que foram conquistadas nos últimos anos do que eles imaginaram, do que o PT imagina. Acho que revogar teto de gastos, revogar a reforma trabalhista, não vai ser trivial da forma como o Congresso está hoje. Obviamente, alianças podem ser feitas e tudo pode acontecer. Mas olhando friamente hoje, eu acho que eles vão ter mais dificuldade para implementar uma agenda mais progressista e mais expansionista do lado fiscal
do que antes de domingo passado o mercado imaginava. Então, acho que isso foi positivo para o mercado de certa forma. O mercado, a bolsa, enfim, reagiu bem, enfim, o mercado aqui está relativamente positivo. Então, eu acho que, continuando o governo atual, ou a gente migrando para um governo de esquerda, a gente vai ter, migrando para a esquerda, alguma volatilidade pela incerteza, que a gente não tem um plano de governo ainda definido, mas eu acho que aqui a gente tem alguns checks and balances importantes que estão acontecendo dentro do processo. E do lado macro, acho que em termos de juro, enfim, o cenário que a gente espera que acabou a subida de juros, a gente vai ficar com esse juro aqui na casa de 14% até a metade do ano que vem. Então a gente vai conviver com um cenário de juros mais alto aqui, o que é muito bom para a renda fixa do lado do investidor, mas impõe uma série de desafios para as companhias que precisam ali se refinanciar, que de fato, quando a gente olha na matriz de risco das companhias, o fator juro ele é muito mais sensível para o EBITDA de uma companhia do que o crescimento. Tem um estudo da KPMG que mostra isso, né? E 1% a menos de juros gera muito mais EBITDA de uma companhia que crescer e tudo mais do que 1% de crescimento. Então, as companhias sobrevivem pagando juros de 14% mais de spread de crédito, sobrevivem, já fizeram isso no passado. Mas a questão do timing de quanto tempo isso vai perdurar é um fator importante aqui nas análises. Oi, PR. Me tira uma dúvida. A gente está vindo agora de 3 meses de deflação, com uma possível deflação também no 4º mês agora em outubro. O mercado já começa a precificar corte de juros em Brasil em maio e o Banco Central fala em corte em junho, tá? Obviamente tudo estimativas, né? Você acredita nessa possibilidade realmente de corte no primeiro semestre de 2023 ou acha que tem muita coisa ainda para acontecer dentro desse cenário para a gente começar a pensar nisso? Olha, tem muita coisa para acontecer. Eu acho que está mais para o segundo semestre do que para o primeiro. Essa inflação aqui que a gente viu nos últimos 3 meses, ela é uma inflação artificial do ponto de vista, né, de onde ela veio, né? Enfim, é subsídio de imposto, a questão dos combustíveis e tudo mais. Então, acho que não é esse o driver para um corte de juros no ano que vem, né? Então, acho que do jeito que está, a gente precisa ver como é que fecha o crescimento esse ano, qual que vai ser o novo governo, qual vai ser a política de preços da Petrobras, se vai continuar como está, se vai mudar, enfim, qual que vai ser a política fiscal, se vamos ter teto de gastos, se não vamos ter teto de gastos no ano que vem. Então, acho que assim, tem muita coisa aqui que precisa acontecer daqui até o final do ano para a gente ter um pouquinho mais de conseguir tangibilizar um pouco mais quando que o Banco Central vai começar a cortar juros. Se é maio, se é junho, eu acho que não é isso que faz tanta diferença, é mais a sinalização de quando começa o movimento, né? Se é um movimento de ajuste mais rápido, se a gente vai, de fato, só mudar um pouco de patamar e continuar com o juro alto aí por último tempo, vai de 14 para 10, né? Eu acho que é improvável a gente voltar a níveis de juros aí que a gente viu de 6, quiçá 4, né? Muito improvável, num horizonte aqui de 2, 3 anos. Acho que é muito difícil de pensar nisso. Uhum. E como é que vocês estão dentro das estratégias dos fundos se posicionando em relação a essa visão de juros hoje? Olha, dentro dos nossos fundos de crédito, na verdade, como a gente está sempre em ativo de CDI+, para a gente acaba olhando menos essa questão para onde está indo a curva de juros, né? A gente evita entrar em papéis em percentual do CDI, a gente gosta de indexar mais a carteira em papéis em CDI+. No nosso fundo de ações, a gente está olhando um pouco mais esse play de taxa de juros, colocando um pouco mais de utilities dentro da carteira, que vão se beneficiar aí o ano que vem, quando a gente começar a ter um corte de juros, né? Então, é um pouco do nosso play aqui de juros, via utilities dentro da nossa carteira. Aproveitando que você está falando que você entrou nessa parte de ações, PR, vocês já começaram a se posicionar
Já você falou em relação ao utility, né? A gente sabe que a economia interna, né? Os indicadores econômicos internos do Brasil, eles estão até acima da média mundial, né? Eles estão surpreendendo positivamente, né? O mercado. Pensando nisso, usando essa análise, vocês têm se posicionado mais em empresas de economia interna, já estão posicionadas em empresas pensando nesse retorno, desse aumento do consumo no Brasil? Como é que vocês estão se posicionando em ações especificamente? Não, consumo não. A gente está, como eu comentei, a gente está posicionado aqui em utilities, com esse view de juros, e outro view de juros que a gente tem dentro de real estate para baixa renda, né? Que tem menos elasticidade aqui a juros, né? Que é um programa aqui subsidiado do governo. A gente tem aqui algumas apostas em estatais, especialmente Petrobras. A gente tinha uma posição maior em Petro que a gente reduziu, mas ainda é um play que, independente do resultado, a gente acha que tem upside. E a gente gosta muito dos business mais disruptivos, né? Então a gente tem aqui coisas de bancos, exposição a bancos aqui, eu diria que bancos que a gente tem a BPAC, a gente tinha XP, então a gente está aqui um pouco bastante otimista nesse setor também. Dentre, você falou de Petrobras, só uma dúvida, você disse que vocês diminuíram a posição, né? Essa diminuição de posição tem mais relação com valuation, com preço do petróleo, ou foi mais uma proteção mais em cenário eleitoral, até por realização de lucros e proteção pensando na volatilidade do cenário eleitoral? Mais um pouco proteção ao cenário eleitoral, né? No final do dia, a gente acha que é um papel que está barato, está descontado, mas se der Lula, é provável que a gente veja a Petrobras sofrendo no curto prazo, porque provavelmente a gente vai ter intervenção aqui na política de preço. Então, a gente reduziu a posição dentro do fundo, mas a gente entende que estava um valuation ainda bastante descontado em relação ao justo. Né? Perfeito. Bacana. Vocês têm um fundo também que cara, desculpa, mas eu esqueci o nome, mas é focado em juros americanos ou em juros internacionais. Como é que funciona? De acordo com o cenário macro internacional, como que está esse fundo? Como está o posicionamento desse fundo em relação a taxa de juros nos Estados Unidos, por exemplo? A gente tem um fundo chamado Quasar Latam Bonds. Isso aí. Então, está na plataforma da XP, inclusive. Ele é um fundo que basicamente compra títulos de países e empresas da América Latina em dólares e faz o hedge para reais. Tá? Qual que é a grande vantagem, qual que é o grande, vamos dizer assim, pulo do gato em relação a isso? É que boa parte das empresas que a gente compra são empresas que têm papéis aqui listados no Brasil. Então, só que a precificação do crédito ela é diferente internamente versus lá fora. Então, se eu vou pegar um caso aqui bem específico, Petrobras. Petrobras, se for captar aqui no Brasil, emitir uma debênture, ela vai pagar um spread muito baixo sobre o título público equivalente ao mesmo prazo que ela estiver captando. Vamos dizer que seja 1% acima do soberano. Né? Agora, quando o Petrobras vai emitir lá fora, ela vai olhar em relação aos seus peers mundiais, as petrolíferas mundiais, e o risco Brasil que está associado à Petrobras. Então, quando ela for emitir em dólares, ela vai emitir em dólares, vamos dizer, 9%, 10% ao ano. Quando a gente pega esses 10% ao ano e faz o hedge para reais, o equivalente disso em CDI+, é maior do que CDI mais 1, que é o título dele aqui no Brasil. Então, você tem uma arbitragem aqui entre preços de risco de crédito igual ou semelhante, negociados no exterior e no Brasil. Então, esse fundo quer capturar exatamente isso. Então, ele está sempre comprado em títulos em dólares e sempre fazendo hedge aqui no Brasil, vendendo dólares na BNF, na B3 ou no balcão. Então, é um fundo que busca aqui entregar CDI mais 5 como meta de retorno, né, num fundo aqui que toma mais risco de mercado, toma mais risco de taxa de juros, porque no final do dia são dois componentes principais, né? Fora o crédito. Né? Fora o risco de crédito, você tem o risco de taxa de juros americana. Se a Treasury de 10 anos sobe, o preço do teu papel cai.
e se o spread de crédito daquele emissor aumenta, você também, o teu preço cai e vice-versa, né? Então, hoje, com as treasuries, com a treasury de 10 anos, que é o benchmark de boa parte das emissões aí na casa de 3 e pouco, a gente tem tido aqui bastante operação interessante com risco de crédito baixo, né? Então, a gente tem papéis aqui a 7, 8% ao ano em dólares. Quando a gente compara com a taxa de juros local em dólares, o ponto cambial que chama, aí o ponto cambial oscila bastante, tá? Entre 4 e 5%. A gente tem aqui spreads de crédito na casa de 3 a 4% aqui para nomes bastante óbvios. Cara, a gente estava conversando antes do podcast começar de fato, né? Que, só para a gente encerrar, que o investidor pessoa física na margem, na ponta final, ele acha que ele tá investindo em uma renda fixa e tudo mais, e aquela rentabilidade está brotando do nada. Então, para a gente conseguir humanizar isso e tangibilizar para as pessoas o quanto que é importante o trabalho de uma gestora e tudo mais, eu queria que você contasse um pouquinho do case de sucesso de Chili Beans de vocês. Tá bom. Pô, legal. Chili Beans foi um case muito legal que a gente construiu aqui dentro dos nossos FDICs, né? Como a gente estava comentando aqui mais cedo. A Chili Beans, acho que a maioria conhece, é uma loja, é uma ótica de óculos de sol, né? Várias franquias pelo Brasil, e ela tem um projeto de expansão aqui para óculos de grau, né? E aí ela precisava de uma linha de crédito para dar para os seus franqueados abrirem essas novas óticas, enfim, e fazer aquele plano de crescimento que a companhia quer. Então a gente estruturou um FDIC para Chili Beans, onde a gente falou, tá bom, eu vou financiar o teu franqueado com uma linha de crédito, lá no nosso exemplo eram R$250 mil para cada franqueado, numa linha de crédito de 5 anos, a 1,5% ao mês na época, e o teu franqueado vai me pagar, vai começar a me pagar depois de 6 meses, quando a loja estiver pronta. Então eu te dou dinheiro hoje, você vai lá, monta a tua loja, compra material, começa a vender, deu 6 meses, você já está vendendo, você vai começar a me pagar aquele empréstimo. E você vai me pagar como? Tudo que você vender na loja, boa parte dessas suas vendas, a maioria das pessoas pagam em cartão de crédito, eu estou com essas suas vendas em cartão de crédito dadas em garantia para esse empréstimo que eu te fiz, tá bom, franqueado? Beleza. Então, mensalmente, você foi lá, vendeu, eu vou reter um pedaço dessa tua venda para você ir amortizando esse empréstimo que eu te fiz, tá bom? Beleza. Então a gente estruturou isso, então a gente fez uma linha de crédito para cada um dos franqueados, onde eu estou correndo risco de crédito daquele franqueado, a performance daquela loja, e eu vou todo mês retendo um pedaço da agenda de cartão de crédito, das vendas de cartão de crédito dele para ir pagando aquela dívida. E a gente pegou essa operação de crédito, esse empréstimo, e coloquei dentro do FDIC. Quem que está dentro do FDIC também? A própria Chili Beans. Então, se vocês lembrarem naquele paralelo que eu fiz com a estrutura de capital, a Chili Beans está na cota subordinada. Então, o Caíto Maia, que é o sócio e fundador da Chili Beans, colocou dinheiro, ele está tomando o primeiro risco, ou seja, se os franqueados começam a não pagar, começam a ter uma inadimplência, quem está tomando o primeiro prejuízo é o Caíto. E mesmo assim, se os franqueados não pagarem, a Chili Beans ainda é co-obrigada, que é um termo que a gente usa aqui no mercado de crédito, que ela está avalizando, está sendo solidarizando com aquele devedor, caso aquele devedor não tenha condição de pagar aquela dívida. Então, é uma forma que a gente conseguiu resolver um problema de uma empresa prática que precisava de dinheiro para expandir a sua rede de franqueados, queria uma dívida relativamente mais barata do que se o franqueado fosse no banco pegar um empréstimo na pessoa física, né? Então a gente conseguiu estruturar isso dentro de uma estrutura de um fundo, e a gente foi para o mercado de capitais para trazer dinheiro de investidor. Então a gente deu a possibilidade para os investidores de terem acesso a esse tipo de estrutura via um FDIC para financiar o crescimento de uma companhia que, no próximo passo, quando ela entregar esse crescimento, qual que é o próximo passo que ela quer dar? Ir para o mercado de capitais e listar suas ações em bolsa, fazer um IPO, né? Então tudo se conecta aqui, né? Ou seja, você dá dinheiro para uma companhia para ela expandir, você gera ativo para o investidor aqui acessar o mercado que hoje ele não tem acesso,
você faz essa companhia crescer, depois vai gerar mais ativo para o investidor comprar esse IPO se ele quiser na bolsa daqui 3, 4 anos. Pessoal, o mercado financeiro é lindo demais. Eu falo isso aqui constantemente, por quê? Cara, existe solução para tudo, tanto na pessoa física quanto na pessoa jurídica. Você consegue estruturar muitas coisas que você nem imagina que consegue. Então, conversando com as pessoas certas, você vai ter acesso a esse tipo de operação e vai conseguir crescer o seu negócio, você vai conseguir gerar mais emprego, consequentemente isso gera economia, consequentemente você ajuda outras pessoas. Então é uma máquina que está ligada também, tá muito em voga essa pauta agora, que é o social, né? Ainda mais em época de eleição, né? Então acaba que quando você acessa o mercado de capitais, quando você acessa o mercado financeiro, pode-se dizer que você está fazendo uma ação social também. Então isso é o que ninguém fala, isso é o que ninguém coloca na ponta do lápis, né? Só acham que o mercado financeiro é o bicho-papão ali do país, mas na verdade é exatamente o oposto, né? Meu amigo, PR, foi muito, cara, um prazerzaço te conhecer, prazerzaço fazer essa conversa com você, trazer a história da Quasar, saber como que vocês estruturam a operação de vocês e trazer mais segurança para as pessoas que querem conhecer mais sobre vocês, né? Eu acho que, como eu falei, é lindo, só que as pessoas geralmente olham só uma rentabilidade passada para fazer alocação, e é muito importante as pessoas entenderem como funciona por trás das câmeras, por trás das cortinas, para tomar as melhores decisões, né? Então, muito obrigado aqui pela sua participação. Você costuma ser ativo nas redes sociais? Como é que a gente encontra a Quasar? Como é que a gente encontra o PR? Como é que a gente encontra você? Eu que agradeço aqui o convite. A gente está muito contente em participar e poder contar um pouco da história da Quasar. A gente está nas redes sociais, a gente está no Instagram, Quasar Asset, está no LinkedIn, Quasar Asset. Eu estou no LinkedIn, estou no Instagram, CEPEG, você me seguir lá. Enfim, estamos aqui 100% online. O nosso canal de contato, o nosso RI é ri@qiam.com.br. A gente está sempre à disposição aqui para fazer reunião, explicar um pouco mais dos produtos, tirar dúvidas e trazer um pouco mais de educação do ponto de vista de mercado financeiro e de crédito especificamente. Beleza. Isso, obrigado pela sua participação. Pessoal, não deixem de deixar aquele like lá, vou ter que fazer minha parte blogueira aqui do finalzinho. Não deixe de deixar aquele like, o Lira tá rindo ali também. Não deixe de deixar aquele like, não deixe de se inscrever no canal do YouTube, seguir lá no Spotify, nos outros agregadores de podcast. Muito obrigado e tchau, tchau. Obrigado, tchau, tchau.